começando a gravar, só um instante, tá? Pronto. Hoje vai ser uma aula bem mais curta do que o normal, certo? Vai ser no máximo 25, 30 minutos, só para a gente discutir um pouco sobre a planta da semana passada, certo? E para que eu passe algumas informações sobre questão de linhas, de cortes e tal para vocês. E fale algumas coisas que vocês já sabem sobre terrenos regulares e irregulares. Vamos lá. Eu queria ouvir vocês sobre a planta que vocês me enviaram semana passada. O que foi que vocês acharam? Se tiveram dificuldade para desenhar e qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram? Eu vou falar, só que eu acho que eu não vou falar com as palavras certas, mas eu vou tentar. Quando eu fui desenhar, eu comecei a desenhar a área... Calma aí, deixa eu pegar o caderno para me lembrar do nome aqui bem direitinho. Área livre? Área A planta externa? baixa. Não, a planta baixa. Eu fiquei assim, ó, eu fiquei olhando os cantos bem direitinho, eu fiquei tentando ver, assim, realmente como é a planta daqui de casa, mesmo sem eu ver, só na imaginação para poder desenhar. Aconteceu de eu apagar várias vezes, Ícaro, por conta que eu desenhava, eu ficava me preocupando com o tamanho, entendeu? Mas eu sei que tu falou que não precisava ser um tamanho certo, mas eu só tive dificuldade mesmo na técnica também de desenhar, entendeu? Mas deu certo. E já na área externa, é por conta que, assim, a minha casa, eu acho que ela é construída um pouquinho errada, não tem a estrutura dela, eu acho que é totalmente errada. Mas deu certo, eu desenhei, eu acho que para me falar, assim, as dificuldades, eu acho que eu falaria mais de desenho, porque eu não sei desenhar, entendeu? Não tenho esse hábito. Entendi. O E meu, aí, mais alguém quer falar? O meu foi isso também, tipo, só a perspectiva, tá entendendo? Porque eu comecei a desenhar bem direitinho. Aí comecei a desenhar do quintal pra fora da casa, pra rua, sabe? Aí onde tive a perspectiva, sai o quintal maior do que o quarto, o corredor maior do que a cozinha, saiu tudo um maior do que o outro, mas saiu bem direitinho, do jeito que a casa saiu na planta. E a área externa também, do mesmo jeitinho. Só foi esse negócio mesmo de perspectiva do tamanho mesmo. Foi Camille que me falou, Pedro Luan, teve dificuldade nas dimensões. Foi algum de vocês começou a desenhar, e que eu acho que Camille me falou isso também. E quando foi ver o desenho, pelo tamanho que você começou a fazer, ele passou da folha, iria passar da folha, vocês tiveram que diminuir? Foi que nem o meu. Foi que nem o meu. Eu fiz o quintal bem grandão, aí eu tive que diminuir no banheiro, o quarto, a cozinha, a sala. Quem mais aconteceu isso? Ei, Ícaro. O que aconteceu, Ícaro? Ícaro? Oi? Tipo assim, eu achei a minha muito complicada de fazer, por conta que, tipo assim, aqui é 2 andares, sabe? Eu fiz só andar de cima. E também tem, tipo, o quintal. Aí, tipo, eu queria fazer meio que com as medidas da régua, sabe? Exata, porque meu primo tava me explicando que, tipo, cada 1 centímetro era 1 metro, coisa assim. Eu não entendi muito bem. Mas, enfim, aí eu tava tentando fazer pela régua. Aí, tipo, tava passando, sabe? Aí eu fiquei meio perdida em desenhar por conta disso também. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vocês viram que foi super difícil, né? Sem medir a casa, sem saber o tamanho. Não achei não, mano. Não achou não? Para tu foi fácil, Gabriel? Não, porque eu fiz assim, eu fiz primeiro um quadrado, eu tive que fazer a casa dentro do quadrado. Entendeu? Eu já imaginei fazer com papel. Foi esperto. Foi esperto. Não, eu fiz a minha assim também. Eu fiz primeiro o retângulozão, que é a minha casa, que ela é 5x30, e fui fazendo. Aí só que depois que eu vim me ligar que daria pra eu fazer, tipo assim, o 5, eu media por 5 centímetros e o 30 centímetros. Só que a folha não é 30 centímetros, tá entendendo? Por isso que não deu pra eu fazer assim. Entendi. Pessoal, é o seguinte. Eu também não tive tanta dificuldade assim, não. Por que eu coloquei vocês para desenhar? Eu coloquei vocês para desenhar porque eu queria que vocês tivessem a noção de como é que funciona a escala. Como é que funciona a escala? Como é que o desenhista lá da construção civil, ou o edificador, o técnico de edificações, ou sei lá, o arquiteto, ele vai desenhar a planta. Primeiro, ele precisa saber
qual o tamanho da folha e qual o tamanho dentro daquela folha que ele vai colocar o escalímetro, o escalímetro não, a casa, em qual espaço ele vai colocar. Depois, ele vai medir a casa, né? Eu pedi para vocês que vocês fizessem sem medidas, justamente na intenção de vocês terem essa dificuldade mesmo. Talvez, se eu tivesse chegado para vocês e tivesse dito, pessoal, vocês vão ter que medir para vocês utilizar a escala tal, entendeu? Da seguinte maneira, a gente nem tem escalímetro, como é que usar? Mas pela régua daria certo também. Vou dar um exemplo. Digamos que sua casa ela tenha de comprimento 30 metros. E você resolva atribuir na folha uma escala de 1 por 1. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro equivale a 1 metro. Certo? Digamos que você quisesse estabelecer esse tipo de escala. A folha tendo 30 centímetros ou mais um pouquinho do que 30 centímetros, a sua casa, pelo menos o comprimento dela, caberia dentro da folha, porque na hora que você fosse representar cada metro da casa, você conseguiria representar dentro daquela folha. Depois, se eu não conseguir, eu não vou entrar muito em escala, porque senão eu vou começar a falar de números e de cálculos aqui com vocês, e vocês talvez não entendam da maneira como eu quero falar. Se a gente retornar ainda esse ano... mas a aula que eu vi era bem fácil. Não, eu sei. Mas, assim, tem pessoas que têm mais dificuldade de aprender. E, às vezes, quando é na hora de colocar para a planta, talvez seja um pouco mais dificultoso. Enfim, eu vou pegar a escala e vou deixar, não sei, Luan. Não sei se voltaremos. Eu também acho muito difícil. Mas a gente está vendo alguns estados já voltando. Isso aumenta a pressão para que o Ceará volte também. Mas a gente não sabe de nada ainda não. Nem saberemos se quando voltar, se vai ser 100% da turma, né? Enfim, eu vou deixar a escala para o quarto bimestre, né? Porque aí eu posso ver isso com vocês pessoalmente. Então, por enquanto, eu não vou falar de escala, tá bom? Eu vou falar um pouco agora sobre linhas e sobre alguns conteúdos. É um conteúdo bem rapidinho, que eu tenho que passar para vocês na data de hoje, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui o PowerPoint. Ei, cara. Oi? E as plantas lá? Ei, deu certo, não foi, Smith, entrar? Graças a Deus, cara. Que bom, né? E as plantas lá, como é que que plantas? Não, cara, eu falei para os meninos que eu nem abri. Eu só recebi só para registrar a aula. Para registrar que vocês me enviaram e tal a aula. Mas eu não recebi, eu não abri ainda não, elas não, para ver uma por uma não. Vamos lá. Desenho arquitetônico. Como vocês viram, para fazer a planta, né, vocês tiveram que fazer linhas. E a maioria das plantas, a maioria não, todas as plantas elas vão ter linhas, né? Quer seja curvilíneas, quer seja linhas retas, mas ela sempre vai ter linhas, né? Para que servem as linhas no desenho arquitetônico? Elas servem para dar base a maior parte do desenho arquitetônico, né? Você consegue entender do que se trata cada partezinha da planta baixa, ou da planta de fachada, ou da projeção ortogonal, através dessas linhas, certo? O que elas definem? Elas definem o formato, como eu falei para vocês, se vai ser um quadrado cômodo, se vai ser retangular, se vai ser oval, se vai ser redondo, entendeu? Eles definem o formato, definem as dimensões, né, daqueles cômodos, e o posicionamento das paredes, de portas, de janelas, de pilares, de vigas e de escadas, e de todos os elementos que há dentro de uma casa que possam ser representados por meio de desenho. As linhas, elas servem especificamente para esse tipo de coisa, para que elas dão base para o seu entendimento daquela planta, para que você saiba identificar o quarto, para que você saiba identificar que ali é uma parede, para que você identifique que ali é uma janela, que ali é um vitrô, enfim,
uma série de fatores, as linhas vão servir para que você possa identificar o passo a passo. As linhas informam características e dimensões de cada elemento planejado. Ou seja, de tudo que for colocado ali dentro da planta baixa, você vai ter noção de características e dimensões, ou seja, de tamanhos de cada elemento que for planejado para aquela área ali. Certo? Aí vamos lá. Das linhas, elas vão ter espessuras diferentes para cada tipo de coisa. Ei, Ícaro. Ícaro? Ícaro, tá travando. Travou. Meu Deus. Trava. Travado. Ei, Ícaro, é pra fazer isso Oi, aí. Júlia, pode falar. Travou, tá travando. Peraí, deixa eu voltar. Ei, Ícaro, é pra aparecer no caderno aqui? Não, eu vou passar o slide para vocês. Parou de travar? A imagem tá travando ainda. Não, mas a imagem é o de menos. Mas você está me ouvindo bem? Tô. Eu tô. Pronto. Pois faz tua pergunta que tu ia fazer. Não, não era eu não. É porque a Ana Clara falou no chat o que era vigas, perguntando. É porque, assim, existem elementos, vocês vão entender mais na parte prática, certo? Eu quero agora que vocês entendam só que vão existir pilares, vigas, escadas, janelas, portas dentro da casa. Existem alguns elementos dentro de uma construção que eles servem de sustentação da estrutura da casa. Existem os pilares, que eles são verticais, e existem as vigas, que elas são horizontais, certo? Mas aí eu prefiro que vocês, assim, eu acho que eu devo ter sido mais claro, assim, um pouco claro, mas eu quero que vocês só entendam o que há vigas e que a gente vai ver isso numa construção civil. Ficou claro? Pronto, show, Ana Clara. Eu vou voltar. Aí depois eu lhe explico direitinho, tá bom? Na construção, porque eu vou lhe explicar o que é uma viga e para que ela serve, tá bom? Pilar é vertical, viga é horizontal. Vamos lá. Aí todas as linhas que elas representam, que são representadas no desenho arquitetônico, elas vão ter sua espessura diferente, né? Você vai ter um traço grosso, você vai ter um traço médio e você vai ter um traço fino, certo? Eu não vou cobrar na prova qual a espessura do traço grosso, qual tipo de linha. Talvez até eu pergunte assim, qual é o tipo de linha de traço, né, que é o principal. Aí vocês colocariam, por exemplo, com base nisso aí, o traço grosso. Porque o traço grosso é que representam os principais elementos da planta baixa. Ele serve basicamente para isso aí, certo? E esses principais usos aqui, vocês não levem em consideração, que eu vou dizer para que serve nos próximos slides. Vamos lá. Para que serve o traço grosso? O que ele representa dentro da planta baixa? Eles são usados para representar as paredes e elementos estruturais, pilares, vigas e lajes. Só única e exclusivamente para isso, certo? A gente só utiliza o traço grosso para representar paredes e elementos estruturais, que são os pilares, as vigas e a laje. Para que serve o traço médio dentro da planta? Eu mostro já uma planta baixa para que vocês possam identificar. Eles representam os elementos que estejam em vista, ou seja, tudo que está abaixo ou além do plano de corte, como peitoris, soleiras, o mobiliário, ressaltos no piso, vãos de abertura, paredes em vista. E os traços finos, eles representam texturas, textura da parede, né? Quando você vai ver, por exemplo, a planta de fachada, que ela tem uma texturazinha assim que ela é desenhada, vocês vão ver elas num traço bem fininho, né? Que vão mostrar qual tipo de acabamento ou de textura que vai naquela parede ali, certo? Representa também elementos de concreto e madeiras, certo? Antes de entrar em cortes, deixa eu ver se eu acho aqui dentro do meu... Ei, Ícaro. Oi. Volta aí um slide só para me fazer uma pergunta.
do negócio que eu vi. Eu acho que o nome é... Ah, sai. Traço médio ou traço grosso? É isso aí, essas paredes em vista. Quer dizer o quê? É do médio mesmo. Aonde? É, Todos os elementos que estejam em vista. Elementos que estejam em vista, elementos que você pode ver dentro da casa. Tipo, por exemplo, quando ele resolve colocar um mobiliado dentro da casa, tá, para entendi. que você veja a disposição dos móveis. É alguma coisa que esteja na sua vista. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a planta baixa, ó. Deixa eu aumentar aqui, dar o zoom para que vocês vejam melhor. Vocês estão vendo aí, né? A planta baixa da casa? Essa planta baixa? Sim. É porque essa planta aqui, ela não foi feita da maneira correta. Ela tá toda numa linha só. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Só um momento. Ícaro, o que é uma soleira? Outra. Ícaro, Deixa para eu te explicar. Quando a gente estiver vendo acabamento, é porque eu vou explicar tudo e sai direitinho. entendi. Cadê? Vocês estão vendo aqui? Imóveis. Deixa eu ver. Casa de 110 mil do Oasis. Cariri. Deixa eu ver se essa daqui vai ter a planta. Eu acho que sim. Ícaro, Oi. isso que Tainara perguntou, é aquele negócio que fica na porta e no chão? Depende, pode ser também. É porque tem diversos tipos de soleira, entendeu? Eu vou mostrar para vocês também quando a gente tiver no acabamento. Deixa eu descer aqui. O que é um... É porque soleira, gente. Soleira. Deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. Não necessariamente fica só no chão da porta. Ele pode ficar na janela também. É tipo como se fosse um piso de alguma coisa que pode estar elevado ou não. Por isso que eu prefiro explicar para vocês quando vocês estiverem... Tá travando, gente? Tá. Tá. De novo. Eu não escutei o que tu falou, que é soleira aí. Ó. Não é crômio não, o Gabriel. Né? E nem é o roteador daqui de casa, cara, que eu vou comprar outro. Semana que vem nós vamos estar com um roteador top aqui. Vamos lá. É porque soleira... Tipo assim, vocês já passaram numa porta e vocês já viram embaixo da porta que não é cerâmica, né? O piso da casa é todo cerâmica, mas embaixo da porta é granito. Provavelmente vocês já viram isso. Em janela também, como se fosse o piso da janela de vidro, ela também é de granito, às vezes. Porque, tipo assim, é como se fosse... É porque eu não estou com a definição aqui, mas é como se fosse uma espécie de apoio da porta, ou uma espécie de apoio da janela, entendeu? Eu estou com vírus não, Gabriel. Filho de uma égua. De planta... Oxente. Planta mais mídia, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Deixa eu baixar. Deixa eu abrir aqui para vocês. Caiu, foi? Caiu? Caiu não, né? Tá normal. Pronto. Então vamos aqui. Cadê essa diabo? Aqui. Deixa eu aumentar. Que qualidade ruim esse negócio da Juaço. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber aí de onde vocês estão. Aqui é a planta daquela casa de 110 mil lá do Oasis. Vocês estão vendo que esse traço aqui da parede, ele é mais grosso do que esse traço que foi desenhado do carro? Sim. Vocês estão percebendo também que o traço que desenha o mobiliário, ele também é bem mais fino.
Menos o do sofá. Não, é porque o sofá foi colocado de outra maneira, né? E da cama também. Mas, tipo assim, a planta, para ela ser aprovada e tal, e dizer que ela foi bem feita, esses traços de pilares, de vigas e de paredes, eles têm que vir com esse traço mais grosso. E todos os outros elementos que você quiser colocar dentro da planta, tá travando ainda? Tá, eu não entendi nada. Tá travando aqui também. Ó, deixa eu ver. Voltou ao normal agora? Voltou, mas vamos ver. Tem hora que tá travando só a imagem, mas tem hora que trava a tua voz também. Pronto. Eu vou ver se eu desligando minha câmera aqui se melhora, tá? Ó, vamos lá. Uma planta bem feita para ser aprovada, esses traços das paredes, eles têm que vir bem mais grossos do que os outros elementos, do que o mobiliário da casa, do que as portas, do que as janelas, os traços das janelas, que aqui até já está mais fino. Ó. Você percebe que aqui é um traço grosso, que é o traço grosso que a gente está falando. Essa janela aqui já está num traço médio, certo? E o restante dos elementos estão no traço fino. Pronto, é só isso que eu queria ilustrar para vocês. Para terminar a aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre os cortes. Gente, às vezes, quando você precisa desenhar uma planta para mostrar algum tipo de coisa em alguma casa, você precisa fazer alguns cortes, certo? Na casa. É como se você imaginasse, por exemplo, imaginem que vocês desenharam a planta baixa da casa de vocês, né? Imaginem não, vocês desenharam. Aí imaginem que nessa planta baixa, vocês fizeram um corte da parte da frente da casa, da fachada, até o quintal, certo? E aí, dentro desse corte que vocês fizeram, vocês tipo que entraram na planta da casa e vocês viram a lateral da casa todinha. Eu vou mostrar uma imagem aqui para que ilustre isso que eu estou falando. Qual é a definição de corte? É uma linha de separação entre dois eixos para se visualizar de maneira onde não haja equívocos para um determinado fim. Variam de acordo com o que se quer visualizar. Vamos lá. Digamos que eu quisesse visualizar de forma lateral a casa de vocês todinha, da frente até os fundos, como se eu tivesse dentro da casa, certo? Aí o que a gente faz? A gente faz uma espécie de corte. Eu vou dar um exemplo. Estão vendo esse corte aqui, ó? Eu estou mexendo com o mouse, tá? Digamos que eu quisesse visualizar essa casa aqui, que está aqui, desse espaço lateral aqui, ver ela de lado. Eu só tenho essa possibilidade de fazer isso se eu fizer esse corte. Como é que a imagem vai ficar? A imagem vai ficar dessa maneira. Porque eu cortei a casa da parte da frente dela, que está desse lado, até o quintal. E aí eu cortei, puxei essa parte da planta que eu não quero e deixei só a parte que eu quero visualizar. Para quem estava me perguntando o que são vigas, vigas são essas partes representadas aqui, ó, que elas servem para dar sustentação ao telhado, essas partes deitadas aqui. E os pilares são esses aqui, ó, 1, 2, 3, Ei, Ícaro. 4. Oi. No caso, naquela foto que tu mostrou, que era quando corta, tava a frente e o fundo, era? Ó, nessa parte aqui, ó, por exemplo, esse corte AB. Corte AB no sentido indicado. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meio da casa, eu estou cortando da lateral direita à lateral esquerda da casa, e essa parte aqui é como se eu não utilizasse mais, entendeu? Para mim, ela não tem interesse. Eu quero ver como se eu tivesse nos fundos da casa, mas só quero ver dessa parte aqui para frente, ó, como é que ela vai ficar. Entendeu? Já essa outra situação aqui,
eu peguei, cortei da frente até atrás da casa, né? Eu quero ver ela de modo lateral, só que esse lado aqui, para mim, não serve. Eu só quero ver esse lado aqui, como se eu tivesse nessa posição. Aí ela vai ficar desse jeito aqui. Enfim, eu só quero que vocês entendam o que de cortes, para não pegar a cabeça de vocês e dar um nó. Eu acho também que essa parte ela vai precisar de uma parte prática, que a gente vai ter que ver isso na prática. Não, na moral. Que a gente vai ter. Eu quero que vocês entendam que eu posso ver a casa de qualquer perspectiva. Eu posso ver a casa de cima para baixo através da planta baixa. Eu posso ver a casa da frente para trás. Eu posso ver a casa de trás para frente, do lado direito, do lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Estando dentro e de baixo para cima. Mas não é tão interessante de baixo para cima, não. Mas eu posso desenhar a lateral da casa. Porque, digamos que eu pedissem para vocês desenhar a lateral dessa casa aqui. Se eu pedisse para vocês desenhar, vocês só iam desenhar a parte externa, né? Só essa parte aqui lateral. Por quê? Porque tem as paredes no meio. Mas se eu pedisse para vocês desenhar como se vocês estivessem dentro da casa, aí vocês teriam que fazer esse corte para se imaginar dentro da casa e o desenho sair dessa maneira. Eu quero que vocês entendam só que qualquer parte da casa... Para que serve o corte? O corte numa planta, ele serve para que você consiga visualizar qualquer parte da casa, certo? Estando dentro ou fora dela. Para que você saiba o que passa dentro de uma parede, como é que está feita a estrutura do telhado, entendeu? Por exemplo, aqui, estou vendo a parte de trás para frente da casa. Eu só estou conseguindo ver essa estrutura de madeira que está sustentando o telhado porque eu fiz o corte. Se eu pedissem para que vocês fizessem esse desenho dessa maneira aqui, olhando dessa perspectiva traseira da casa, só o que vocês iam ver é a parede de trás da casa, da fachada traseira. Vocês não iam ver esse telhado aqui todinho, não, porque vocês fizeram um corte de cima a baixo. Eu acho que eu entendi agora. Entendeu? Pronto. Assim, quem não entendeu, não se desespera, não se preocupa. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um isopor, certo? Eu vou comprar um isopor, onde eu vou fabricar, vou tentar cortar aqui com a gilete uma casa e tentar fazer diversos cortes nela na aula da semana que vem, para que vocês entendam o corte da melhor maneira, certo? E deixa eu ver se tem mais alguma possibilidade. Assim, Ícaro, deixa eu só falar mais ou menos o que eu entendi. Tipo, a planta baixa você vê de cima, né? Aí esses cortes servem para que você, tipo, corte um local específico da casa para você ver ele como se você estivesse de frente para ele, né? Aí você vê tudo. Exatamente. Porque se você fizer só do lado, como se você estivesse do lado de fora da casa, a única coisa que você vai ver é a parede. E talvez o telhado. Entendi. Entendeu? Pronto. Só para relembrar, vocês lembram que são terrenos regulares e irregulares? Não, faz tempo. Não lembram, gente, o que é terrenos regulares e irregulares? Por alguém me falar aí, por favor? Regular. Regular com 7. Ele reto? Regular é o que tem as medidas no padrão, é? Irregular é esquina, né, Ícaro? Não, vamos lá. Não necessariamente. Vamos lá. Exatamente, não necessariamente. Terrenos regulares, deixa eu ligar aqui minha câmera de novo para a gente encerrar a aula. Terrenos regulares são aqueles que vocês falaram, que é o certinho, né? Que é o que, digamos que eu tô segurando essa carteirinha aqui de estudante, ó. Digamos que eu estou segurando um terreno e que aqui é a parte da frente do terreno. Os terrenos regulares são que essa parte da frente aqui, por exemplo, se ela medir 7, daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 7 também. E, obrigatoriamente, a lateral direita dele, se for 30, aqui também vai ser 30, certo? Então, regulares são os lotes que a frente e os fundos é igual, lateral direita e lateral esquerda é igual. Os irregulares é que não tem não tem essa configuração aqui, tipo, na frente é 7, no fundo é 9, na lateral 25, na outra lateral 32.
Só estou dando um exemplo para vocês. Oi. Teve até uma vez que quando a gente foi visitar aquele loteamento lá perto da escola, tu até deu um exemplo, mostrou o terreno que era irregular e regular. Tu lembra? Não lembro de eu mostrar o exemplo, mas eu lembro que tinha na planta. Eu lembro que tem na planta lá do Belo Monte. Porque parece que foi até uma esquina que tu falou que era maior. Atrás daquela escola lá. Eu sei, tem algumas esquinas É por isso que eu pensava que era esquina, porque a maioria das esquinas que eu vejo é irregular, tipo, a frente principalmente, a pessoa percebe que não é do mesmo tamanho. Mas nem todas, viu? Nem todas são. Mas tem muitas que são mesmo. Tá certo? Pessoal, tô encerrando a aula, foram 40 minutos de aula. De hoje para amanhã eu coloco o vídeo de hoje e o vídeo de ontem. O de segunda-feira já está no meu canal do YouTube, vocês já se inscreveram, né? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, certo? E segunda-feira, aula normal, 3h30 da tarde. Tá certo? E o slide? Tá. O slide de desenho eu mando agora. Vou mandar agora. Pois é, não vai esquecer não. Obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Só demora para responder aí. Valeu, mas respondo. Mas demora.